Boa tarde a todas e todos, bem-vindos à abertura do 17º Seminário de Logística e Supply Chain, seminário que vem sendo organizado anualmente pelo mestrado profissional em Logística do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio, que é um momento em que nos reunimos para rever os principais destaques da produção acadêmica do mestrado profissional, com a apresentação das dissertações do mestrado. Eu sou Márcio Tomé, meu nome está na tela, coordeno o mestrado profissional em logística, sou professor do quadro de professores do Departamento de Engenharia Industrial. Tenho a honra e o prazer de estar, então, abrindo esse 17º seminário. Gostaria de convidar o professor Felipe Scavarda, diretor do Departamento de Engenharia Industrial, para que faça algumas palavras de bem-vindas na abertura do seminário, antes que eu retome para a introdução, então, dos palestrantes de hoje à tarde. Felipe, por favor. Obrigado, professor Tomé. Boa tarde a todos. É impressionante, já chegamos ao 17º evento, passou muito rápido. Esse evento aí, ele tem como objetivo apresentar dissertações de sucesso do mestrado profissional em logística, que elas têm particularidades de serem dissertações que, em grande maioria, estão aplicadas a problemas reais da indústria, normalmente da empresa em que o mestrando trabalha, e só que ele vai resolver esse problema de uma maneira diferente daquilo que está normalmente acostumado a fazer no dia a dia dele no mundo empresarial. Ele vai usar as ferramentas acadêmicas que foram adquiridas durante o mestrado. Então, as dissertações são dissertações que, em geral, elas estão associadas a um problema real, mas com uma abordagem mais sofisticada em termos acadêmicos. O mestrado profissional, no caso, esse seminário, ele também tem como objetivo de fortalecer o network. Então, aqui não só temos alunos do mestrado profissional, mas também ex-alunos e profissionais da indústria. Então, o que junta todo mundo é o interesse aí pela logística e pelo supply chain. Então, ele também tem esse objetivo de servir de canal de integração entre profissionais que trabalham ou têm interesse na área de supply chain. Então, nós temos 2 dias de programação bem interessantes, com dissertações que elas têm temas bem amplos e diferentes. No final de cada apresentação, vai ter um tempo aí de Q&A, para que vocês possam fazer perguntas, comentários sobre as dissertações. Diferente dos outros anos, que essa é a primeira vez que a gente vai fazer aí virtualmente. Então, é um desafio à parte, mas o professor Tomé e a professora Adriana conseguiram resolver bem essa questão. Então, boa tarde a todos. Espero que vocês aproveitem os 2 dias de seminário. Eu devolvo a palavra aí para o professor Tomé. Você está no mudo. Para variar, como sempre, no mute. Muito obrigado, professor Scavarda, muito obrigado pelas palavras iniciais. Eu gostaria de passar primeiro algumas questões mais de ordem prática para a organização dos nossos 2 dias. Primeiro, todos estão com seus microfones bloqueados por default na entrada do evento. As perguntas, após cada apresentação, elas podem ser feitas no chat, e os que querem abrir o microfone podem sinalizar também no chat, e a gente abre, então, o microfone para quem queira fazer intervenções, perguntas,
ou observações de viva voz a partir do próprio microfone. A reunião está sendo gravada, vai ser disponibilizada nas redes sociais da PUC. Então, quem não quiser aparecer na gravação, pode fechar a tela e deixar a tela fechada. Também é preciso que aqueles e aquelas que queiram ter o certificado de participação devem participar dos 2 dias, e a organização do evento vai estar colocando no chat a notificação para que preencham um formulário de participação e reenviem esse formulário para a CCE, para que seja, então, emitido o certificado de participação. Eu gostaria de rapidamente dividir a minha tela com vocês para que revejamos a agenda, só lembrando, então, o que nós temos previsto para hoje. Na abertura, Adriano Levi não vai estar nesta abertura, ele se desculpou por razões alheias à sua vontade, não vai estar presente na abertura, mas estará presente no encerramento amanhã à tarde. Temos 3 apresentações de dissertações do mestrado. Começamos com Patrícia, que vai nos falar dos fatores críticos de sucesso do sistema de medição de desempenho, que é um estudo de casos de diferentes iniciativas aplicados dentro de uma única empresa. A Nathalie, em seguida, vai nos falar de meta-heurísticas para problemas de roteamento de estoque marítimo de produtos múltiplos. E Marina, finalmente, nos falará sobre simulação aplicada na logística de formação de carga de derivados de petróleo para embarques marítimos. Isso encerra o dia de hoje e a gente já desenhou essas apresentações para que sejam apresentações de 15 a 20 minutos cada uma, seguido de perguntas, e que essas sessões sejam um pouco mais curtas do que normalmente fazemos nos encontros presenciais. Amanhã, às 14 horas, Luciana Romão nos apresenta a sua dissertação sobre Sales and Operations Planning, SNOP, da sigla, em inglês, aplicado a uma indústria com modelo de produção de engenheirar sob encomenda, Engineering to Order, um guia prático de implementação. O Ian Bastos vai nos apresentar uma abordagem estocástica para a utilização de programas de voos offshore. E a Maiara estará falando sobre a logística da Força Aérea Brasileira em resposta a desastres, o caso da Operação Acolhida. E temos, no final da manhã, antes do encerramento, a premiação da melhor dissertação de mestrado profissional, que é o prêmio professor José Eugênio Leal, de melhor dissertação do mestrado profissional em logística, fechando, então, um pouco antes do encerramento de amanhã. Já parando de compartilhar minha tela com vocês e, sem maiores delongas, eu gostaria de convidar, então, a Patrícia para que divida a sua tela conosco e dê início, então, à sua apresentação. Patrícia, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Eu vou compartilhar aqui a tela para iniciar minha apresentação. Opa. Já estão vendo? Acho que sim, né? Perfeitamente. Então tá, então vamos começar. Meu nome é Patrícia, eu trabalho na Petrobras, na área de logística, do setor de transporte, de refino, transporte e comercialização de petróleo e derivados. Eu fiz essa dissertação de fatores críticos de sucesso do sistema de medição de desempenho, estudo de casos de diferentes iniciativas aplicada a uma única empresa. O meu orientador foi o professor Escavarda, com orientação do professor Marcelo, que é colega lá na Petrobras. Vamos começar?
A agenda da minha apresentação está aqui em 5 capítulos, né? Introdução, objetivo, fundamentação teórica, estudo de caso e conclusão. Vamos começar aqui. Eu resolvi estudar os sistemas de medição de desempenho, né? Pois elas são uma ferramenta fundamental para as organizações na avaliação e alcance das excelências de negócio, né? E é notado que muitas empresas vêm direcionando esforços no desenvolvimento de novos projetos, revisões, adequações dos seus SMDs e também direcionam esforços na obtenção do uso eficiente dessa ferramenta, né? Então, daí a gente vê, é um assunto relevante, né? Mas, no entanto, a aplicação de um sistema de medição de desempenho não é uma tarefa fácil, né? O que a gente vê, na realidade, é que muitas organizações não são capazes de implementar totalmente os seus SMDs ou não obtêm os benefícios que são esperados dessa ferramenta, com relatos na literatura de que enfrentam dificuldades inesperadas na aplicação dessa ferramenta, né, do SMD. Vou chamar de SMD aqui muitas vezes, né, o Sistema de Medição de Desempenho. E então, né, são dificuldades inesperadas, né? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode tentar é estar melhor preparados para esses desafios do SMD. Então, esse estudo, ele tem esse objetivo, ele visa isso, né? Dessa forma, a gente desenvolveu um estudo de caso com o objetivo de identificar fatores críticos e barreiras que afetam o sucesso desses SMDs. Para isso, a gente analisou a aplicação de 3 diferentes iniciativas de medição de desempenho que foram aplicadas na cadeia de suprimentos de petróleo e derivados do setor de refino, transporte e comercialização, que eu vou chamar aqui muitas vezes de RTC. E a gente quer isso, né? A gente quer buscar estar melhor preparado, um melhor entendimento desses fatores que afetam o sucesso do SMD, contribuir na obtenção de estratégias mais eficazes, melhorar o direcionamento de recursos, permitir que os profissionais estejam melhor preparados durante a aplicação do SMD. Já entrando no capítulo de fundamentação teórica, a gente precisa definir o que é sistema de medição de desempenho, o que ele engloba, né? Aqui eu juntei um apanhado de definições da literatura e formamos aqui uma definição. Sistema de medição de desempenho é o conjunto de métricas usadas para quantificar eficiência e eficácia de ações. E o que ele engloba? Ele engloba software, banco de dados, procedimentos para execução das métricas de maneira consistente e completa. Inclui também componentes para verificar as relações, a validade das relações de causa e efeito entre as medidas, e inclui a disseminação dos resultados. Então, todo esse processo a gente está chamando aqui de SMD nesse estudo, né? Tanto o conjunto de métricas como tudo que suporta o processo. Outra característica que a gente merece destaque para o nosso estudo aqui é que os SMDs devem ser dinâmicos e precisam ser modificados à medida que as circunstâncias mudam, né? À medida que mudam os contextos estratégicos, as estratégias de negócio, para ele se manter relevante para a organização. Então, dado que eles precisam ser dinâmicos, se manter relevantes, é natural a gente pensar que na existência de um ciclo de vida do SMD, né? Born et al., em 2000, ele propôs que o desenvolvimento do SMD pudesse ser dividido em 3 etapas: projeto, implementação e uso. Já alguns autores, como Bryce et al., de 2011, Gutierrez et al., de 2015, propõem
a etapa de revisão como uma etapa separada, diante da importância dessa etapa ser bem estruturada também, né? Ela ter seus próprios desafios, e a necessidade de ter uma estrutura bem montada. Então, aqui eu estou mostrando uma figura, né, que ilustra essas etapas de um ciclo de vida de um SMD, né? Como que uma afeta a outra. E essa etapa de revisão que pode afetar todas, né? Isso adaptado aqui de Gutierrez et al. 2015. E durante a obtenção da fundamentação teórica para fazer o estudo de caso, a gente coletou na literatura a descrição de diversos fatores críticos para buscar um entendimento de como esses fatores afetaram esses SMDs estudados e também identificar lacunas, né, relacionadas a esses fatores críticos, relacionados a como os SMDs são impactados. Os fatores críticos levantados aqui na literatura, eles foram agrupados em fatores de contexto, de processo e de conteúdo, numa aplicação do diagrama de Pettigrew et al., de 1989, que diz que contexto, processos e conteúdos, eles interagem entre si. Fatores de contexto, processo e conteúdo interagem entre si, e de forma que quando estamos pesquisando qualquer processo de mudança, como é um processo de implementar um SMD, essas três dimensões devem ser analisadas em conjunto. Aqui já vou entrar na parte do estudo de caso. E aí, para começar, mostra aqui uma ilustração do que é a cadeia de suprimentos de petróleo e derivados do RTC. A corrente pretinha aqui, corrente de petróleo, né? E a azul é de derivados, embaixo. Então, os processos da cadeia de suprimento do RTC englobam desde o alívio da plataforma, o transporte marítimo, estocagem em terminais, transferências por oleoduto, até chegar às refinarias. O petróleo também pode chegar por importação e também podemos exportar o excedente de petróleo nacional. Tem toda a gestão do refino, refinando tem a distribuição do derivado, né, produzido, tem também estocagem, não está aqui desenhado, tem estocagem em terminais, a distribuição do petróleo produzido, distribuição marítima ou por oleodutos, distribuindo no mercado nacional ou para o mercado externo também, tá? É uma cadeia, tem muitos processos, muitos atores, é uma cadeia bem complexa. E as três iniciativas de medição de desempenho que a gente estudou elas foram aplicadas, né, uma em substituição à outra, para auxiliar nesse processo da análise crítica dessas operações dessa cadeia de suprimento. Foram elas o SMDO, que foi aplicado no período de 2009 a 2014, cadeia de valor, que foi aplicado no período de 2011 a 2015, e lookback, aplicado desde 2015 e a que está atualmente operando. Tá? Aqui a gente tem uma ilustração com todos os processos, né? Suprir, produzir, vender, integrar. Tem o processo de planejamento e o processo de análise crítica, que o SMD é onde dá o maior suporte. Para o estudo de caso, nós fizemos um protocolo de entrevistas semi-estruturadas com pessoas que ocuparam diferentes funções durante a aplicação desses SMDs. Entrevistamos gestores, líderes de projeto, consultores, coordenadores e usuários dos sistemas de medição.
e obtivemos, né, a partir dessas entrevistas, as suas percepções com relação a fatores. Fizemos perguntas de como eles percebiam os fatores críticos, né, se foram enfrentados com facilidade, se foram algum obstáculo, facilitaram o sucesso do SMD, ou foram muito difíceis de serem vencidos. Levantamos todas essas percepções, comparamos com os achados da literatura e comparamos com consultas a sistemas da empresa, atas de reunião. Fizemos toda uma triangulação dessa entrevista com outras fontes de informação, e o que a gente obteve nessa página seguinte é como que cada um desses fatores, aqui tem a lista dos fatores que foram previamente levantados na literatura, na fundamentação teórica, como que esses fatores foram enfrentados, foram vistos em cada uma dessas iniciativas que foram aplicadas uma em substituição à outra, né? E o que a gente vê como resultado é que os fatores de sucesso e os obstáculos que foram superados tiveram um aumento conforme uma nova iniciativa foi aplicada, e as dificuldades e as barreiras, né, que não foram superadas, tiveram uma redução. Desculpa. Sugere um aprendizado, um ganho de cultura organizacional focado na medição de desempenho aqui dentro dessa organização. Já vou iniciar aqui algumas conclusões que a gente chegou nesse estudo. Estratégia organizacional é um dos principais fatores que aparecem, devem estar sempre bem alinhados, e dentro da cadeia de suprimentos, a estratégia sempre foi bem alinhada e foi visto como sucesso nas 3 iniciativas. Mudança de cultura organizacional que valoriza a medição de desempenho, ela está sendo melhorada, né, essa mudança com essa valorização, mas é um fator que tem um pouco de resistência. Mudar a cultura não é fácil. A consolidação de um conjunto de métricas relevante e balanceado é uma barreira que ainda afeta a última, foi desde a primeira e ainda na última iniciativa, ainda é uma barreira com alguma dificuldade. É uma cadeia de instrumentos complexa e a gente tem uma certa dificuldade de conseguir esse conjunto balanceado. Desculpa. Nenhuma das iniciativas foi considerada a implementação de um processo estruturado de revisão. Esse é um fator crítico que tem grande influência na manutenção da relevância e evolução dos SMDs, né? Então, é isso, tem esses novos estudos que já estão valorizando essa etapa de revisão, né? E o que eu encontrei precisa mesmo de valorizar, de melhor estruturar essa etapa, e os SMDs eles precisam ser, né, pensados já com essa etapa de revisão. A gente hoje, né, numa atualização do nosso processo, hoje a gente está mudando a nossa estrutura organizacional, e a gente tem que repensar em como revisar esse nosso SMD para ele se adequar à nova estrutura. E esse repensar de revisar está sendo um pouco desestruturado. Tudo porque não se pensou nisso desde o início. Mas é algo que a gente possa agora tentar corrigir e conseguir vencer.
Então, na iniciativa atual, ainda temos fatores para vencer, esse da revisão é um grande fator. E o fator crítico recompensas, né? A gente não conseguiu chegar a alguma conclusão muito concreta nesse estudo, porque teve uma sugestão das pessoas entrevistadas que seria um fator que traz ganho, mas até aquele momento a gente não tinha esse processo de recompensas implementado ainda, a gente não teve como avaliar se era bom mesmo ou não. Hoje a gente já tem, talvez a gente possa fazer uma revisão e avaliar melhor esse fator. E para finalizar o estudo, né, depois de todos esses achados, e como uma forma de ter todo esse conhecimento que a gente ganhou e aplicar ele de forma mais prática, a gente criou esse guia prático de implementação, onde a gente lista todos os fatores, sua definição e uma forma de avaliar se você tem estratégias que são eficazes para vencer cada um desses fatores que provavelmente vão ser deparados ao longo desse ciclo de vida do SMD. Então, essa proposta desse guia prático de implementação. E é isso. Obrigada. E qualquer dúvida, estou à disposição. E está aí meu e-mail também, se quiser entrar em contato. É um prazer. Obrigada, Patrícia. Vamos passar agora para as perguntas. Obrigada pela apresentação, muito interessante a sua apresentação. A gente tem uma pergunta escrita e tem uma pessoa com a mão levantada. Vou passar, então, primeiro a palavra para Larissa Isidio, aluna aqui da PUC. Você quer fazer uma pergunta, Larissa? Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de saber, desse seu estudo, tanto em relação à teoria que você fez e ao estudo de caso, quais são os softwares utilizados e os bancos justamente na implementação de desempenho? Os softwares que a gente usou para apoiar esses sistemas de medição. É isso que você quer saber? Bom, isso. Então, cada um deles foram utilizados softwares diferentes, né? O primeiro a gente resolveu desenvolver dentro da Petrobras um software que abrigasse todo o conjunto de indicadores, né? E teve toda uma dificuldade de desenvolvimento com a equipe interna, né? Então, esse foi um fator que foi uma barreira, né? A gente resolveu desenvolver um software nosso e ele demorou muito, ele não funcionava, ele foi complicado. A equipe de TI era muito... Ela tinha uma rotatividade muito grande, gerava muito atraso. Então, nesse primeiro não deu certo isso. No segundo, a gente usou uma ferramenta de gestão que a gente já tinha para indicadores, né, que foi o do cadeia de valor, que a gente já tinha, que era empregado na empresa como um todo, que é o CIGER, e todos os indicadores de gestão já estavam lá nesse software. É um software interno também, mas era um software que estava desenvolvido, já era bem conhecido. E aí, então, isso foi fácil. Foi fácil montar e visualizar o conjunto de indicadores do cadeia de valor nesse software que já estava bem empregado na empresa. E o terceiro, a gente resolveu fazer em Excel mesmo, porque a gente viu que ia ter uma dificuldade muito grande no desenvolver a métrica e a gente precisava revisar muitas vezes a metodologia de cálculo das métricas, então a gente resolveu usar o Excel por ser um software que a gente tem uma facilidade de revisar.
mas hoje em dia a gente acha ele muito vulnerável a mudanças, a alterações, né? Qualquer pessoa pode chegar e mexer no Excel. Então, hoje a gente pensa em mudar ele para um software bem suportado pela TIC, e estamos avaliando isso. Obrigada, Patrícia. Bom, e como está sendo a medição de desempenho nessa nova fase da Petrobras? Como está sendo a revisão do sistema? Você começou a falar disso na apresentação, mas poderia explicar um pouco mais para a gente como é que está sendo esse processo de mudança? A gente teve uma reestruturação recente, né? Até a gerência de avaliação de desempenho, que é que eu trabalho, ela ficava na área de logística e agora foi para uma área um pouco mais abrangente, superior, que é a de desempenho. E aí a gente está em processo de revisar, adequar uma estratégia mais abrangente. Mas é isso. Quando a gente pensou quando a gente implementou pela primeira vez o nosso processo, né, nosso sistema de medição de desempenho, não foi pensado com revisão. E a gente está hoje trabalhando na forma de revisar. Estamos fazendo entrevistas com as pessoas, pesquisas, né, para verificar quais são as melhorias que a gente precisaria implementar. E vamos propor uma melhoria para entrar, pelo menos a partir do ano que vem. E é dessa forma. Estamos seguindo assim, um pouco as entrevistas, revisando esses fatores que a gente sabe que a gente tem que superar. Já tem esse levantamento desse estudo. Estamos aproveitando já esse estudo, né? É bom, do mestrado profissional bem aplicado, é isso, né? Estamos aproveitando essas barreiras que a gente já encontrou e revisando. Tá? A logística do RPC está mudando e a gente também está entendendo como é que estão sendo essas mudanças e tentando fazer essa revisão. Mas o que eu penso também é que a gente não pode também demorar muito em entender. Esse processo de revisão já deveria estar bem estruturado, ele não pode ser muito demorado, porque o meu receio vai morrer e vão surgir com um novo, né? É o que aconteceu com as outras iniciativas. Então, vamos trabalhar para que a gente consiga evoluir esse sistema que a gente está atualmente, não criar um novo. Obrigada. Então, só para fechar, uma pergunta rápida, uma resposta rápida para a gente passar para a próxima palestrante. Eu queria saber como o mestrado profissional em logística contribuiu para a sua carreira, né? Como é que está a vida pós-mestrado profissional? Você acha que foi o ganho de ter feito mestrado profissional na PUC? O ganho é muito grande, a gente... tem dois lados, né? A gente acaba conhecendo mais e aí vendo as coisas erradas e fica, ai, meu Deus! Mas nem errado, né? Dentro de uma organização a gente quer fazer tudo muito às pressas, muito corrido, e os estudiosos têm um pouco mais de cautela, mas esse meu estudo aqui é um estudo que eu queria, nem só para ter cautela, para estar preparado. A gente precisa, como profissional, estar sempre bem preparado. Esse estudo trouxe isso para mim, de estar bem preparada. Foi bom. O mestrado profissional é muito bom, isso que a gente já vem com alguma bagagem, alguma coisa de experiência que a gente já viveu, junta com teorias, e a dinâmica, né, desse estudo, né, essa dissertação minha foi feita, eu li muitos artigos práticos, né, a gente aprende também com a prática, né, muito mais do que com livros, então a gente vai aprendendo com a prática de outros. Eu achei ótimo esse jeito de estudar, não é só com livros,
ler artigos, né? Eu tive que aprender a ler artigos. Nos primeiros artigos eu demorava horas para ler. E depois fui pegando uma prática. E, assim, para mim foi excelente. Eu agradeço aí os professores e fico grata. Foi difícil, mas consegui. Valeu a pena, né? Valeu. Bom, apareceu mais uma pergunta aqui, a Nanda. Quer fazer uma pergunta? Ela quer o e-mail de contato. Se você quiser falar... Oi, vocês me escutam? Sim. Boa tarde, conseguem me Boa ver tarde. também? Sim. Legal. Bom, prazer. Meu nome é Fernanda, né? Patrícia, estou super encantada, a tua apresentação foi muito legal. E eu também estou com a dissertação seguindo a mesma linha de estudo e fiquei curiosa num ponto. Se no todo o estudo que você fez, eu peguei só o finalzinho, não consegui pegar desde o início, por causa de trabalho, mas enfim. Você analisou os SMDs para a cadeia toda ou você focou em algum nicho, em algum stakeholder específico da cadeia? Como é que você fez? Esses SMDs que eu analisei, eles foram aplicados para essa cadeia toda. Talvez você não tenha visto a cadeia que eu ilustrei, né? A cadeia de suprimentos é do refino, transporte e comercialização. Era parte do downstream da Petrobras, né? Tá. Então, a gente vem desde do alívio de plataformas até a distribuição para o mercado nacional, de derivados para o mercado nacional. Então, esses 3 SMDs que eu analisei, eles foram aplicados nessa cadeia inteira. Entendi, era isso que eu queria entender. É complexo, mas teve que analisar. Legal. Não, legal. Depois eu vou ver a apresentação toda, então. Obrigada, viu? Tá. E se quiser entrar em contato, bater um papo... Vou querer trocar uma ideia, porque eu estou colocando uma lupa em fornecedores, especificamente SMDs com suppliers, entendeu? Legal. Depois a gente troca uma ideia. Obrigada. Sim, pode deixar. Obrigada, Patrícia, por ter respondido todas as perguntas. Passo agora a palavra de volta para o professor Márcio Tomé para apresentar a próxima palestra. Obrigado, Adriana. Já terminando, muito obrigado, Patrícia, pela excelente apresentação. E a ideia de network, a ideia de trocas entre pesquisadores, estudiosos da logística, práticos da logística, é exatamente isso. Então, Nanda deu um bom exemplo agora de como essas questões aí podem ajudar a alavancar os trabalhos dos diferentes pesquisadores trabalhando na área. Eu gostaria de dar continuidade convidando a Nathalie Sanguiquian, que vai nos falar sobre uma simulação, uma meta-heurística para problemas de roteamento de estoque marítimo de produtos múltiplos. Então, já dividindo a tela conosco, por favor, Nathalie. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, dividindo a minha dissertação. Ela foi escrita em inglês, né? Então, o título dela em inglês é Math Heuristics for Multi-Profit Maritime Inventory Routing Problems. Quem me orientou foi o Martinelli. Ela foi dividida, assim, vamos dizer, em 2 partes, né? A primeira parte foi submetida e aceita e publicada no SBPO, e a segunda parte, né, a segunda metodologia foi aceita na Conferência, né, Internacional de Variable Neighborhood Search e publicada no periódico Lectures Notes on Computer Science. Então, chega de delongas, vamos para a agenda. Tem uma introdução rápida, seguida da descrição do problema, metodologias, resultados e conclusão. Então, qual que é a importância de eu estar realizando roteamentos de navios? Né? Aumentar a integração do comércio marítimo global para reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência. O trabalho ele foi baseado no caso real de uma grande empresa do setor de óleo e gás,
que ela é responsável pelo roteamento e gerenciamento de estoque nos portos. Esse problema é conhecido como Maritime Inventory Routing Problem. Daqui para frente eu vou chamar ele de MIRP. Então, o MIRP ele é um problema que pode ser dividido em 3 subproblemas. Subproblema de roteamento, de scheduling e gerenciamento de estoque. O objetivo é encontrar rotas que minimizem os custos de roteamento de estoque, respeitando as restrições do problema. Então, as restrições de inventário, de calado, de capacidade dos navios. Eu vou ter os meus portos produtores, em que é realizado o gerenciamento de estoque. Eu tenho uma frota heterogênea de navios. Eu devo definir quais portos e em quais sequências esses navios irão visitar esses portos. E eles têm que atender os portos consumidores, em que também é realizado esse gerenciamento de estoque. Na empresa, antigamente, essa programação, né, de roteamento de navios, era feita de acordo com a experiência dos programadores e foi desenvolvido um sistema de roteamento. Só que o problema dele é que ele viu o problema de 2 partes separadas, ele dividiu o problema, um problema de estoque, um problema de roteamento, só que uma parte não enxergava a outra. Então, as soluções não eram tão boas e precisava da atuação do programador. Um colega, na turma passada, ele trabalhou com esse mesmo problema e ele desenvolveu uma metodologia de programação inteira e heurísticas Relax and Fix, and Fix Optimize. Mas o tempo computacional ainda foi bastante elevado, ainda tinha bastante violações de restrições. Então, esse trabalho ele teve como objetivo propor uma metodologia para alcançar soluções de alta qualidade para algumas variantes do MIRP, né? Melhores do que disponíveis na literatura em tempos computacionais plausíveis. O MIRP é um problema de um grande número de variáveis e computacionalmente complexo de ser resolvido. Então, acende a luzinha das meta-heurísticas. Elas são técnicas, é uma das principais técnicas para resolver problemas no quais a programação matemática não foi capaz de encontrar uma solução ótima. E, embora ela não alcance essa solução ótima, ela, se bem feita, tem grande chance de alcançar uma solução viável de alta qualidade. Ela fornece um guia estratégico para eu desenvolver um método para um determinado problema. Então, a metodologia foi uma mata-heurística, né? A mata-heurística, uma meta-heurística híbrida, ela é uma meta-heurística combinada com um modelo matemático linear. Então, foram desenvolvidas 2 meta-heurísticas nesse trabalho, um local search com simulated annealing e um hybrid variable neighborhood search. E foram feitos 2 modelos matemáticos, um que foi discretizado no tempo e um que foi contínuo no tempo. Então, a combinação dessas meta-heurísticas com os modelos dão a mata-heurística. Rapidamente descrever o problema. O objetivo, então, é definir rotas para os navios disponíveis, estipulando quais portos eles vão visitar, a quantidade de produto que eu vou carregar ou descarregar a cada visita, minimizando os custos de roteamento e operacionais. Eu tenho uma frota heterogênea de navios, eu tenho um conjunto de portos e eu tenho produtos diferentes no horizonte de planejamento H. Cada porto ele pode ser visitado várias vezes pelo mesmo navio no horizonte de planejamento e são considerados os estoques iniciais tanto dos navios quanto dos portos. Cada porto vai produzir ou demandar um produto diferente. Eles têm uma vazão, né, que ele consegue lidar com o produto, né, a vazão do porto RI, e ele pode ser produtor ou consumidor de cada produto. E ele deve respeitar as condições que são os níveis de estoque, né, o estoque mínimo e o estoque máximo. Aqui é importante lembrar que esse trabalho ele contempla uma transformação de produto, não é uma transformação física, lógico, né, mas produtos de maior qualidade podem atender demandas de produtos de menor qualidade, né? Para que não fique demandas pendentes, né? Então, se isso for interessante, é possível realizar essa transformação matemática para estar atendendo. A frota heterogênea de navios tem que ter a sua capacidade respeitada e também as restrições de calado. Então, o navio tem que ter uma carga que permita que ele entre e saia do porto sem nenhum problema. Os custos desse problema, então, são os custos de rotear e os custos de operar. Os custos de operar eu posso dividir pela própria operação, de eu estar carregando ou descarregando, o custo de estoque no porto e o custo de espera do navio. Os ganhos, o problema ele ganha uma quantia se eu entrego um produto P no exterior. E, caso eu viole alguma restrição de estoque ou de calado, ele tem uma penalidade.
Agora, em relação às instâncias trabalhadas, né? Foram trabalhados 15 portos nacionais, que são produtores e consumidores, cuja demanda eu tenho que atender, ela é obrigatória. E 3 portos internacionais, que eles são apenas consumidores e são opcionais. Se eu entregar lá o produto, eu vou estar ganhando uma determinada quantia. Taxas de produção e demanda não são necessariamente constantes, os custos de operação e de espera dos navios são diferentes e conhecidos. A minha frota foi de 12 a 15 navios, heterogênea, com restrições de calado mínimo e máximo, restrições de capacidade, posições e cargas iniciais conhecidas e carga e descarga parcial permitidas. Foram trabalhados com 9 produtos, 60 dias de horizonte e 10 instâncias. Aqui, uma observação importante a ser feita é que é raro encontrar soluções viáveis. E, em muitos casos, as empresas precisam encontrar maneiras alternativas de lidar com o excesso de produção ou com uma demanda não atendida. Por exemplo, com fretamentos spot. Só que isso encarece muito o custo operacional e não é interessante para a companhia estar realizando isso. A metodologia. Então, como eu falei anteriormente, dividi o MIRP em 3 subproblemas, o de roteamento, o de scheduling e o de estoque. A primeira metodologia desenvolvida foi uma meteorística Simulated Annealing, que abordava os problemas de roteamento e de scheduling, enquanto que a parte de inventário ficava sendo responsabilidade de um modelo linear discretizado no tempo, e essa metodologia foi utilizada apenas para um único produto. A segunda e terceira metodologias, elas utilizaram um modelo contínuo no tempo, só que agora ele também é responsável pelo scheduling, além do estoque. E a parte da meteorística foi responsável só pelo problema de roteamento. Então, são as duas que eu comentei anteriormente, o Local Search com Simulated Annealing e o Hybrid VNS. As desvantagens de eu estar fazendo um problema discretizado no tempo, né? Não permite que eu fique menos de um dia em determinado porto, caso isso fosse interessante. Não foi possível inserir a variante multiproduto, o número de berços, devido ao elevado tempo computacional que isso traria para o problema, e não distingue o tempo de operação e o tempo de espera. A vantagem dele é que as taxas de produção e demanda são variáveis e é fácil de estar considerando isso. Aqui, só rapidamente, como é que foi feita a estrutura da meteorística, né? Então, eu tenho aqui o navio 1 e 2, e cada parzinho desses, 1,2, 2,3, representa a ordem dos portos visitados pelo navio e a estadia do navio em cada porto. Então, por exemplo, o navio 1, ele para no porto 1, 2, 4, 3, nessa ordem, ficando 2, 3, 1 e 4 dias, respectivamente. Enquanto o navio 2, ele para nos portos 2, 3 e 1, ficando 1, 2 e 4 dias, respectivamente. E foram listados, né, uma série de possíveis movimentos para eu estar procurando soluções melhores, né? Então, que movimentos podem ser esses? Pode ser movimento de swap, então eu posso trocar posições entre 2 elementos, o relocate, que eu posso estar retirando o elemento de uma posição e reinserindo em outra, eu posso estar inserindo um elemento numa rota, eu posso estar deletando o elemento numa rota. E para o discretizado no tempo, né, para essa metodologia, esses movimentos eles foram feitos para roteamento, todos esses que eu listei, na versão intra e interrotas, no caso do swap e do relocate, e também é possível realizar movimentos na estadia, então no segundo elemento do parzinho. Para esses movimentos de estadia foram considerados o swap intra-rotas e movimentos análogos ao insert e delete, em que eu posso estar aumentando ou diminuindo um dia de estadia. Aqui, rapidamente, eu vou só passar pelo pseudocódigo, né? O algoritmo que a gente utilizou na parte do discretizado no tempo. Então, eu primeiro tenho um conjunto, né, dessas perturbações que eu posso estar fazendo. Tem uma heurística construtiva que eu não vou estar abordando aqui, senão não vai dar tempo. Tem um for com N interações em que eu faço as perturbações, eu rodo um modelo matemático para estar verificando a parte do estoque, passa pelo critério de aceitação do Simulated Annealing. Se for aceito, eu verifico se essa é a melhor solução. Se for, eu guardo e prossigo até alcançar o critério de parada. Aqui, as variáveis e parâmetros do modelo discretizado no tempo, né? Então, aqui a gente pode ver que todos vão ter o índice T, o subíndice T, porque é um dia 1, dia 2, dia 3. A função objetivo, que eu levo em consideração os custos de estoque, os custos de espera e de operação, os ganhos e as penalidades.
as restrições de estoque, em que é feito um balanço, como se fosse um balanço de massa, né, nos portos. Então, eu considero o estoque do dia anterior, a produção, quanto carregou, quanto descarregou, respeitando os limites máximo e mínimo de estoque nos portos. Eu tenho restrições de frota, então, respeitando capacidade do navio e calado. Eu tenho restrições de carga e descarga, tem que respeitar tanto a capacidade do navio quanto a vazão dos portos. O domínio das variáveis, que são todas positivas, né? São produtos. E aqui, como é realizada o algoritmo, né? A ideia dele. Eu tenho uma solução A de custo total, e a minha meteorística vai escolher randomicamente os navios 1 e 2. E também, randomicamente, ela seleciona o movimento de relocate. Então, eu vou tirar o porto 4, com estadia de 1 dia, da rota do navio 1 e passar para a rota do navio 2. A meteorística ela vai calcular o custo desse roteamento, né, dessa nova solução B, e vai verificar se o navio V está em um porto I em um dado dia T. Essa informação é essencial, ela vai ser passada para o meu modelo, essa é a ligação entre a meteorística e o modelo, e ele vai calcular o custo de estoque, o custo de operação e o custo de espera. Vai passar para a minha meteorística, que vai calcular o custo total de B, que é a minha nova solução, verificar se eu vou aceitar ou não, atualizar a solução e verificar se é a melhor solução ou não. O modelo contínuo no tempo ele tem a desvantagem que a taxa de produção e demanda elas foram consideradas constantes nesse trabalho, mas em contrapartida ele permite que o navio fique menos de um dia no porto, ele consegue inserir a variante multiproduto, consigo definir o meu número de berços e distinguir o tempo de espera do tempo de operação. Aqui a estrutura dessa meteorística para o contínuo no tempo, ela é bem parecida com a do discretizado no tempo, só que em vez do número de dias que o navio vai ficar no porto, eu tenho uma chamada que aquele navio vai estar atendendo no porto. Então, por exemplo, eu tenho o navio 1 e 2. O navio 1 vai parar nos portos 1, 2, 4 e 3. E o navio 2 no porto no 2, 3 e 1. Só que reparem só, o navio 2 vai realizar a primeira chamada no porto 1, no porto 2, perdão, depois a primeira chamada no porto 3 e só então vai realizar a primeira chamada no porto 1. O meu navio 1, ele só consegue realizar a segunda chamada no porto 1 depois do navio 2 realizar a primeira. Então, talvez essa estrutura não seja interessante. Então, eu vou precisar dos meus movimentos de roteamento, de swap, de relocate, delete e set, para estar procurando soluções melhores para o meu problema. Foram, então, desenvolvidas duas meteorísticas, também não vou estar entrando em maiores detalhes. Então, a primeira, tá, o 2 aí é o Simureira Line, e o 3 é o Hybrid VNS. Aqui o modelo contínuo no tempo, né? Então, eu tenho as minhas variáveis, eu tenho os meus parâmetros, e agora eles têm o índicezinho P. Então, eu estou levando em consideração todos os produtos. Eu tenho a mesma função objetivo, né? Que representa as mesmas coisas, os custos, os ganhos, as penalidades. As mesmas restrições de estoque, então, de eu estar respeitando o nível mínimo e máximo, o balanço de massa. Também agora tem a questão da transformação de um produto em outro. As restrições da frota também, respeitando calado e capacidade de carga e descarga. As restrições de tempo agora, porque agora o modelo contínuo ele vai ser responsável tanto pelo estoque como pelo schedule, né? Então a gente adiciona essas restrições de tempo no modelo contínuo. Restrições iniciais e o domínio das variáveis. E aqui uma explicação de como o contínuo vai funcionar. É bastante semelhante ao modelo discretizado, eu vou escolher os dois navios randomicamente, um movimento de relocate, só que a minha meteorística agora, ela não tem mais aquele fatorzinho que me diz se um navio está num porto em determinado dia. Ela simplesmente vai atualizar os meus conjuntos de arcos, de chamadas, de navios, e vai passar todos esses conjuntos para o meu modelo. E agora ele vai ser responsável pelo scheduling e pelos custos de estoque, operação e espera. Ele vai retornar para a minha meteorística, tanto o Simulator nele quanto o Hybrid VNS, e verificar se aceita, se atualiza e se é a melhor solução. Agora, os resultados obtidos, eles foram muito bons
tanto para o discretizado e melhores ainda para o contínuo. Eu coloquei uns exemplos de poucas instâncias devido ao tempo. Aqui a gente pode ver que a ocupação de estoque para o modelo discretizado do tempo, ela na maioria dos dias ela fica respeitando entre 0 a 100%, e ela tem algumas violações pontuais. Se a gente observar, essas violações ocorrem mais no início do período. Então, esse último gráfico, de novembro e dezembro, a gente pode ver que no iniciozinho lá do mês de novembro eu tenho um grande pico, estourando quase até 140% do meu estoque. Mas se eu voltar no gráfico anterior, outubro e novembro, eu vejo que não tem nenhuma violação no mês de novembro. Isso indica que se eu fizer um planejamento com antecedência, eu posso estar evitando esse tipo de ocorrência. Aqui uma tabela resumo, então a gente pode ver que as violações foram baixas e pontuais nos portos. O tempo computacional já foi reduzido em relação ao trabalho anterior, eu tenho um tempo computacional de 40 minutos, e a minha utilização dos navios foi muito boa, ficando em 75% a 85%. Isso significa que eu não tenho ociosidade da minha frota. Para o modelo contínuo no tempo, agora utilizando a meteorística de Simulator Annealing, também eu vejo que o nível de estoque fica entre 0% e 100% na maior parte do tempo. Aqui é uma tabela resumo, né, para todas as instâncias. Eu tenho um tempo de espera relativamente baixo, 6 dias em média, dentro dos 60 dias, então isso é muito bom. Eu não tenho navios parados esperando para estar operando. Eu tenho violações baixas. Eu transformo o produto, então lembra que eu falei que um produto pode transformar em outro? Então ele tem um pouquinho do produto, ele é transformado em outro tipo para estar atendendo demanda que o produto original não conseguiu suprir. E olha o tempo computacional. 200 segundos, 180 segundos, 3 minutos, reduziu bastante o tempo computacional do Simulator Annealing. Para o VNS, aqui eu também tenho os mesmos gráficos, né, de ocupação de estoque, entre 0 a 100% na maior parte do tempo. E aquela tabela resumo. Então, eu tenho menos tempo de espera, diminui um pouquinho o tempo de espera que os navios ficam nos portos. As violações reduzem muito. Você vê que agora está na ordem, o máximo aqui deu 53, né, na instância 2.3. Continuo transformando mais ou menos a ordem de grandeza. O tempo foi penalizado um pouquinho. Não vão ser mais aqueles 3 minutinhos, né? Mas ainda assim é uma ordem de grandeza bem menor do que o próprio discretizado no tempo, que era por volta de 40 minutos. E aqui eu acho que esse gráfico ele resume bem o trabalho que foi feito. A barrinha verde é a Best No Solution, a melhor solução conhecida até o momento para esse problema. Então, eu tenho a parte do mínimo, né, que são as violações mínimas, né? Então, viola para baixo, e as máximas, né? Então, eu estou estourando a minha capacidade. Se a gente observar, os tons de vermelho são para o Simulator Annealing e os tons de azul para o VNS. Olha o quanto que eu consigo reduzir de violação utilizando essas metodologias. É bastante importante esse resultado, é bastante considerável. Então, de conclusões, é um problema amplamente estudado, tem muitas oportunidades ainda de melhoria dos métodos. Esse trabalho, ele aplicou uma meteorística híbrida, para instâncias reais, então, casos grandes, as violações foram baixas e não repetitivas, e os navios não ficaram ociosos, alcançando, então, bons resultados para o MIP. Eu agradeço a todo mundo, muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado pela apresentação, uma excelente apresentação. Eu gostaria de lembrar aos participantes, antes de abrir para as perguntas, só fazer mais um lembrete para os que desejam a declaração de participação, que terão direito à declaração de participação aqueles que estiverem com a inscrição confirmada no evento e estiver presente em sala online, no mínimo por 40 minutos, nos dias do evento. Tá? Então, não esqueçam, por favor, nos 2 encontros, e o participante ele deve preencher o formulário de presença no chat quando solicitado pela CCE. A CCE está colocando
esses avisos aí periodicamente no chat para todos. E já abrindo, então, para as perguntas dos participantes, agradecendo uma vez mais a Nathalie pela apresentação. O Alexandre está perguntando se você desenvolveu o modelo, qual foi a linguagem de programação que você utilizou para desenvolver o modelo. Foi em Julia. Foi desenvolvido em Julia. Outras perguntas que têm chegado: qual o ganho em termos práticos para a operação de roteamento? Tem algum ganho identificado do sistema de roteamento? Alguma aplicação já feita ou prevista na empresa objeto da modelagem? Ainda não, a gente está em processo né? É difícil, né? É um problema complexo de otimização, né? Para estar sendo aplicado na companhia. Eu coloquei várias, né? Multiproduto, números de berços, mas ainda precisaria entrar em alguns detalhes a mais junto com o setor responsável, né? Da companhia, né? São várias áreas que trabalham com isso, mas o desejo é que sim seja aplicado e possa ser utilizado no futuro. Pensando um pouquinho agora, Nathalie, na experiência de elaboração de artigos. Você falou que fez já uma apresentação na SBPO e você está submetendo artigos científicos. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa experiência no mestrado profissionante de aprendizado, de elaboração de artigos científicos. Você já veio com essa bagagem? Como é que tem funcionado isso aí para você? Como é que é isso? Fazer um resuminho da história, né? Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu nunca tinha publicado um artigo. E logo na primeira matéria, vamos escrever um artigo, né? E foi a minha pior nota no mestrado, né? Foi escrever o artigo logo de cara, né? Mas acabou que eu terminei o mestrado com 2 artigos, né? Um do SBPO e um do CVNS, né? Um em português, o outro em inglês. E é prática, né? Você vai lendo mais artigos, você pega uma linguagem mais técnica, você se atém nas estruturas que têm que ser seguidas, né? E lógico, né? Tem que ter um orientador bom para revisar e puxar a orelha e colocar você no caminho, né? E eu gostei muito, me identifiquei demais. Eu estou, inclusive, agora esse semestre cursando, né, disciplinas como aluna extraordinária, né, já com pensamento de aplicação agora para o doutorado ano que vem, se tudo der certo, né, e é muito bom ter o seu trabalho divulgado, é muito bom você ver que todo o trabalho valeu a pena, as noites sem dormir, os fins de semana e feriado trabalhando. E tem que escrever, tem que registrar, tem que ter publicação mesmo, porque às vezes a gente roda, eu trabalho com pesquisa lá na Petrobras, às vezes a gente faz, mas não registra nada, né? E é importante estar com esse registro sendo feito direitinho. Obrigado, Nathalie. Tem uma particularidade do mestrado profissional, que é essa relação direta com problemas concretos da indústria e do dia a dia, né? Eu costumo dizer muito que a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico é que, em geral, no mestrado acadêmico você parte da literatura acadêmica para identificar lacunas e tentar resolvê-las, e no mestrado profissional você parte dos problemas concretos que você está vivenciando e busca as ferramentas acadêmicas para resolvê-los. E quer dizer que você está, então, com essa ideia de dar continuidade no trabalho acadêmico. Eu acho isso extremamente interessante. Eu próprio fiz o mestrado profissional em logística antes de fazer o doutorado, pós-doutorado, e depois continuar na carreira acadêmica. E assim vários dos nossos colegas chegaram à academia a partir
do mestrado profissional, o que é uma possibilidade aí real que abre o leque de possibilidades do mestrado profissional, tanto para a carreira acadêmica, que não é a finalidade precípua, não é o ponto principal do mestrado profissional, muito mais o de criar artefatos e instrumentos de modificação da realidade mesmo de trabalho. Eu te desejo aí sucesso na candidatura e sucesso aí nos teus trabalhos. Eu recebi aqui também uma congratulação pela excelente apresentação tua, Nathalie, está aqui no chat. Obrigada. Para todo mundo, a Marina comentando 2 perguntas. Foi considerada a capacidade de armazenamento das refinarias e se foi considerada a variabilidade no tempo de viagem dos navios? Refinaria não, só foram considerados portos, né? E o tempo de viagem do navio foi levando em consideração o navio que é. Então, tem a especificação da velocidade de cada navio, a distância entre um porto e outro, e fórmula de física. Foi assim que foi considerado o tempo, né? Mas nada estocástico por enquanto, né? Até a ideia para o doutorado é agora ter uma abordagem estocástica, com alguma variação no tempo de viagem, devido à condição climática, essas coisas. Mas essa foi uma abordagem determinística. Mais uma pergunta e a gente já estaria encerrando por agora. Alexandre Lima perguntando, estou no Bimaster também na PUC e gostaria de ter acesso ao seu trabalho. Como consigo isso? Eu posso mandar para ele. A gente vai te repassar, então, em seguida, e peço que o Alexandre, então, comunique aí o modo de contato. E, Alexandre, as dissertações do mestrado profissional, aliás, as dissertações em geral do mestrado profissional, do acadêmico, do doutorado, estão disponíveis no site. Leva um tempinho, tá? Leva alguns meses, 2, 3, 4 meses depois da defesa, e são disponibilizados no site do Departamento de Engenharia Industrial. Então, você tendo acesso ao site, na aba de egressos ou na aba de dissertações, dependendo se é no mestrado acadêmico ou no mestrado profissional, você tem a íntegra dos trabalhos que foram defendidos recentemente. Mas entre em contato com a Nathalie, já que você está trabalhando na mesma área. Fico esperando. Mais uma vez, Obrigada, Nathalie, gente. muito obrigado pela excelente apresentação. Obrigada pelo convite. E obrigado a você por ter aceito. E eu gostaria, sem maiores delongas, de passar para a Marina. Marina trabalhou sobre uma simulação aplicada na logística de formação de cargas de derivados de petróleo para embarque marítimo. Então, antes de você apresentar o teu trabalho, Marina, eu gostaria de parabenizá-la de público e de fazer realmente a comunicação. Eu sei que você é mais tímida do que isso, mas eu sou menos. A Marina recebeu o prêmio de melhor dissertação de mestrado profissional, conferida esse ano pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a BEPRO, algo que nos dá bastante satisfação. É uma compensação fantástica ver o ponto e duração do trabalho da Marina. Eu vou pedir à Marina, então, que apresente para a gente os resultados a que ela chegou nessa simulação aplicada na logística de derivados de petróleo para embarque marítimo. Por favor, Marina. Obrigada, Tomé. Bom, primeiro queria agradecer muito o convite de estar aqui. Para mim é muito importante assim, ver o meu trabalho sendo divulgado. E agradecer também ao Cirino, que me orientou e fez parte dessa trajetória comigo. Bom, o título da dissertação é Simulação aplicada na logística de formação de carga de derivado de petróleo para embarque marítimo. Aqui, rapidamente, a estrutura da apresentação. A gente vai começar com uma introdução, depois uma revisão da literatura, contexto da aplicação. Vamos falar da construção do modelo de simulação, resultados, discussões e a conclusão.
Bom, como introdução, a gente tem que a indústria de petróleo e derivados envolve grande distância separando os elos da cadeia de suprimentos. O ambiente é altamente competitivo e globalizado e os produtos geralmente são commodities. Então, nesse meio, a vantagem competitiva geralmente é obtida por meio do aumento da eficiência dos processos logísticos. E, nesse contexto, surge o uso de modelos de otimização e quando a complexidade dos problemas aumenta, o uso da simulação. E entrando um pouquinho mais no foco do trabalho, que seria a logística de derivados de petróleo, que é uma atividade altamente complexa em função da produção ser contínua, né? Então a produção ela não para, tem um alto capital empregado e uma ampla gama de produtos finais. E nesse contexto, o presente estudo abordará a aplicação da técnica de simulação de eventos discretos na logística de formação de carga para embarque marítimo de um derivado de petróleo. Então, primeiro, para a gente poder explicar, né, por que foi utilizada a simulação nesse caso, a gente tem aqui a complexidade do problema. Aqui à esquerda, a gente tem um fluxo bem simplificado da operação, depois eu vou detalhar melhor. Bom, começa com a produção na refinaria, depois o produto é enviado por duto para o PCR, que é uma tankagem intermediária, da onde são carregados caminhões que vão para um terminal aquaviário. E o importante aqui é que esse armazenamento no PCR, onde ocorrem os carregamentos rodoviários, existe uma restrição de janela de carregamento rodoviário, então os caminhões não podem carregar a qualquer momento. Eles somente podem carregar dentro de uma janela pré-estabelecida. E depois de armazenado no terminal, o produto é embarcado. Então, aqui nós temos as complexidades, né? Tem um transporte intermodal, são 3 elos da cadeia de suprimentos, uma janela de carregamento rodoviário restrita, e o que é mais importante, quando não tem espaço para armazenamento da produção, por algum atraso ou algum problema durante essa transferência de produto até o terminal, a produção ela é interrompida por falta de espaço. Então, se acabou o espaço para armazenar o produto, eu não tenho outra opção, né? Eu tenho que interromper a produção. E outra questão também são as restrições e incertezas que são inerentes na operação. O objetivo do trabalho, então, é reduzir interrupções da produção por falta de espaço para armazenamento. Isso será alcançado por meio da utilização de simulação de eventos discretos, para avaliar cenários e propor melhorias no processo de formação de carga para embarque marítimo. Serão consideradas 3 variáveis, que é a capacidade de armazenamento da refinaria, a vazão de produção e o tamanho do lote de embarque. No início do trabalho, a gente fez uma revisão da literatura focada na indústria de petróleo e encontramos assim, diversos estudos de simulação aplicada na indústria de petróleo, e eu trouxe alguns que são mais focados, né, que tem mais relação com o trabalho que eu desenvolvi. Aí eu classifiquei os estudos em fase de projeto, estudos em sistemas já em funcionamento. Então, tem, por exemplo, estudo de dimensionamento de terminal, tem estudo de dimensionamento de frota de navios, de elaboração de cronograma de bombeio. Então, os estudos, assim, eles percorrem toda a cadeia de petróleo e derivados. Bom, agora eu vou detalhar um pouquinho mais o contexto da aplicação, né, que eu descrevi no 2 lados atrás, para a gente poder entender bem como é o processo, e depois eu vou mostrar, né, como eu botei esse processo dentro do Arena para poder fazer a simulação. Então, aqui nós temos 3 elos da cadeia de suprimentos, que é a refinaria, o ponto de carregamento rodoviário e o terminal. Na refinaria ocorre produção, armazenamento em 2 tanques e certificação. Da refinaria, o produto é enviado por duto para o PCR, onde ocorre o carregamento rodoviário em janela de horário restrita e estabelecida. Depois, o caminhão vai para o terminal,
da onde armazena e, novamente, o produto é certificado. Ao mesmo tempo, em paralelo com a formação do lote, tem-se a programação do navio, que envolve a chegada do navio, o navio pode ou não enfrentar uma fila, e a sua atracação. E juntando, então, o navio atracado com o lote certificado, a gente tem o embarque marítimo. Aqui, entrando na construção do modelo de simulação, primeiro foi feito o levantamento, né, das variáveis de entrada, o que precisaria estar representado no modelo. Aqui estão as variáveis de entrada relacionadas com cada parte do processo em que elas estão associadas, né? Por exemplo, na produção da refinaria, tem-se uma vazão de produção e um tempo de certificação. Que assim, no PCR tem todos os tempos de carregamento do caminhão, né? Checklist, pesagem, e também a defasagem do tempo de chegada do caminhão, né? Que é o tempo em que o horário que ele chegou, menos o horário que ele estava programado para chegar. Tem também os tempos aqui no terminal e os tempos do embarque marítimo. A construção do modelo de simulação foi feita com software Arena, a versão 16, e eu dividi aqui em 6 partes, né, para a gente poder estruturar o nosso pensamento. Então, o primeiro ponto é que as restrições do modelo o tornam muito complexo. O modelo parte da premissa de que não haverá paradas nas operações, então, simulando um período de 1 ano em que não haveria parada programada. Foi feita uma parte de controle de estoques, foi representada a janela de carregamento no PCR, a descarga no terminal e a operação de navios. Então, entrando nas produções, nas restrições, né? Dentro daquele fluxo que eu mostrei, várias restrições têm que ser consideradas e todas elas estão inseridas no modelo. Então, primeiro, que a produção na refinaria ela é contínua, o tanque da refinaria não pode enviar produto e receber ao mesmo tempo, ou seja, se eu tenho um tanque da refinaria que ele está bombeando o produto para o PCR, ele não pode receber produção da unidade. O tanque do terminal da refinaria certificado que voltar a receber produto deve ser novamente certificado. Então, se eu tenho um tanque certificado, por algum motivo ele recebeu produção, recebeu produto de caminhão, tem que certificar de novo. Todo produto que sai da refinaria do terminal tem que ser certificado, tem que passar pelo processo no laboratório. Carregamento rodoviário segue janela de horário previamente estabelecida. Então, assim, se o caminhão chegou depois do horário estabelecido, ele não entra, ele não carrega. Antes de iniciar o bombeio para o PCR, é necessário verificar se a janela de carregamento rodoviário está fechada. Então, eu não posso bombear produto para o PCR durante os carregamentos dos caminhões, que é aqui que está acontecendo, não pode ocorrer operações simultâneas de bombeio e carregamento rodoviário, e também não pode ocorrer operações simultâneas de descarga rodoviária e carga de navios. Agora, falando aqui um pouquinho de como foi representado o controle de estoques no modelo. Né? Aqui a gente tem um modelo de simulação de eventos discretos. Né? Então, foram definidos níveis de estoque para os tanques da refinaria e do PCR, que, quando atingidos, podem disparar eventos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o tanque da refinaria e foram definidos 4 níveis de tanque que, quando atingido, ele pode disparar evento. Né? Por exemplo, aqui, o nível R0, ele corresponde ao nível do tanque vazio. Então, quando a simulação vai rodando, quando atingir esse ponto R0 em algum dos tanques, significa que o tanque ficou sem produto. Então, imediatamente, o modelo dispara vários eventos que são executados. Né? Primeiro, o tanque está vazio, eu tenho que parar o bombeio. Né? Segundo, eu tenho que verificar se precisa continuar com o bombeio. Se precisa continuar com o bombeio, eu tenho que arrumar produto em outro tanque. Né? E outra questão, se eu pegar esse produto do outro tanque para poder realizar o bombeio, eu preciso certificar esse tanque e destinar a produção para esse tanque que está vazio. Então, tudo isso foi modelado no Arena de forma que ele possa entender, né, o que fazer quando atingir cada um desses pontos de estoque. O mesmo foi feito para o PCR, também foram definidos, aqui no caso, foram 5 pontos de estoque,
né? Um exemplo aqui, por exemplo, seria o P4, que é o nível de tanque cheio, que está no máximo da capacidade operacional dele. Então, se chegar nesse nível, eu tenho que parar o bombeio, né? E aí eu paro o recebimento no terminal, no PCR, paro também o envio na refinaria, e também são disparados vários outros eventos para poder dar prosseguimento à operação. O quarto ponto é que foi representada a janela de carregamento no PCR. A primeira questão é que existe somente uma baía de carga, então a gente tem a fila dos caminhões. O segundo ponto é que é possível fazer 2 viagens por dia por caminhão, mas depende de todos os tempos da operação, né? Depende do tempo de carregamento no PCR, tempo de descarga no terminal, do tempo de viagem do PCR para o terminal. Então, por isso que todas essas variáveis foram consideradas aleatórias para a gente poder conseguir simular quando é possível e quando não é possível fazer 2 viagens por dia. E o caminhão somente se dirige ao PCR se tiver volume para carregar 80% do programado para o dia. Bom, os caminhões somente entram no PCR dentro da janela de carregamento, e tem-se também a questão da descarga no terminal. Então, o tempo de viagem está submetido a incertezas, tem somente uma baía de descarga no terminal também, gerando fila, e no terminal ocorre a certificação do produto, seja quando o lote estiver formado e a data de operação do navio está próxima, ou quando os tanques estão cheios e não podem mais receber produto. Por último, aqui na parte da construção do modelo, foi representada também a natureza estocástica da operação de navios, né? Então, como eu disse lá no começo, né, a gente tem 2 operações grandes que ocorrem em paralelo. A primeira delas, a que está em cima aqui da linha, é a transferência rodoviária, e embaixo a gente tem a atividade de programação de navios. Então, o que isso significa? Para poder embarcar o lote, eu preciso programar um navio para ele poder chegar lá no terminal e carregar o lote. Só que eu programo o navio para chegar no porto ao mesmo tempo em que eu estou formando o lote. Eu não espero o lote ficar formado para poder chamar o navio, né? Ocorre em paralelo. Então, aqui tem eu estou mostrando como isso foi passado como ocorre, né? E como foi passado para a Arena. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o dia 1 é quando a gente começa a formar o lote. E aí, quando faltam 15 dias para o lote ficar pronto, eu chamo um navio, eu programo ele para chegar no 17º dia. E aqui eu tenho no dia N, que é o dia de previsão da formação do lote. E o dia N mais 1, que seria a data prevista de chegada do navio. Eu programo para chegar no dia seguinte, né? O lote está pronto sábado, eu programo o navio para poder chegar no domingo. Só que a operação de navios, ela está submetida a uma natureza estocástica. Então, pode ser que o navio que eu programei, ele demore a chegar, né, no porto, talvez ele não chegue na data programada, pode ser que ele atrase um pouco, e pode ser também que quando ele chegar no porto, ele enfrente fila para atracação. Então, ao invés de eu começar a operar no dia N mais 1, eu vou começar a carregar esse navio no dia Y. E depois o navio aqui ele passa por todas as operações de atracação, carregamento, desatracação, e eu tenho o término da operação aqui no dia Z, e as transferências somente retomam depois que o navio vai embora, que seria esse dia aqui, W maior do que Z, somente depois que o navio vai embora no dia Z. Então, isso aqui é muito importante, porque isso aqui mostra o risco da interrupção da produção na refinaria se não houver espaço para armazenamento do produto. Então, todos esses tempos, né, todas essas defasagens, esses atrasos, eles podem levar a você acumular produto na cadeia e não ter mais onde armazenar, tem que esperar o navio sair para poder retornar as transferências, e aí pode ser que a refinaria tenha a produção interrompida porque não tem espaço para poder armazenar. Então, vamos lá, agora entrando aqui na validação do modelo. Então, os resultados da simulação estão coerentes com os dados empíricos. Então, aqui a gente tem a linha aqui primeiro dos dados empíricos, depois os dados simulados. E estão bem próximos para os 4 fatores
considerados, que foi o volume embarcado, o tempo médio de formação do lote, o número de bombeios para o PCR e o número de certificações da refinaria. Outra questão considerada foi o gráfico da evolução dos estoques simulados, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que foi gerado pelo Arena, que no final de cada dia ele gravou o estoque da refinaria e o estoque do terminal. E no final de um ano de simulação ele plotou o gráfico. Então, a gente tem aqui que esse comportamento é exatamente igual ao comportamento do modelo real, né? Não do modelo real, mas exatamente o comportamento que a gente observa na realidade. Aqui em vermelho é o estoque no terminal, ele sobe, vai subindo enquanto o lote está sendo formado. Enquanto o estoque da terminal sobe, o estoque da refinaria cai, porque eu estou transferindo o produto. E quando chega no máximo aqui da capacidade, no terminal ele fica esperando o navio chega, ele embarca tudo em um dia. E aqui a refinaria, quando não tem espaço, ela interrompe a produção. Não tem mais onde armazenar, então a gente percebe o platô aqui quando atinge essa capacidade da refinaria. Então, foram gerados cenários e os cenários foram comparados. Teve a variação do número de tanques da refinaria, que seria 2 tanques ou 3 tanques. A vazão de produção, que seria aqui uma produção base, que foi chamada, ou uma produção 10% maior do que essa produção base. O tamanho do lote de embarque, que seria um lote base, ou um lote 25% maior do que esse lote base. E foram rodadas esses cenários, né, variando essas questões, e os cenários foram comparados em relação à produção anual, dado que o nosso objetivo é minimizar a interrupção da produção. Bom, aqui tem um resumão do que foi dos resultados. Aqui tem, né, na primeira linha são os cenários, a referência dos cenários. As 5 próximas linhas, elas são a representação do estado dos tanques da refinaria na simulação. Então, assim, ao longo da simulação, o tanque da refinaria pode estar em 5 estados. Seja vazio, ou ele pode estar recebendo produção, ou aguardando análise do laboratório, ou armazenando produto certificado, ou enviando produto para o PCR. Então, aqui na tabela, a gente tem representado quanto tempo os tanques ficaram em cada um desses 5 possíveis estados. Temos também a produção anual, atingida com cada cenário, e a comparação aqui, por último, a comparação da produção de cada cenário com a produção base. Né? Quando está vermelha, que foi menor, e quando está azul, é que teve uma produção maior. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, para a gente poder analisar esses resultados que foram obtidos. Primeiramente, que é independente da vazão de produção e do número de tanques na refinaria, é imprescindível a manutenção de um espaço de segurança no terminal para armazenar o produto em caso de atraso no carregamento do lote no navio. Então, comparando, por exemplo, o cenário base com o cenário 1, em que o cenário base trabalha com lote base e o cenário 1 com lote maior, a produção cai quando eu aumento o lote. É a mesma coisa comparando o cenário 6 com o cenário 7. Né? Então, o que isso significa? Na prática, muitas vezes a gente costuma ter o pensamento de que, assim, se eu tenho uma tancagem, né, uma armazenagem de X no terminal, né, sei lá, de 20 mil metros cúbicos no terminal, eu preciso utilizar esses 20 mil metros cúbicos para poder estar maximizando, né, a minha utilização da minha armazenagem. Eu preciso fazer um lote que seja igual à minha capacidade máxima de armazenamento. Só que o que a gente está provando aqui é que, ao contrário, nesse caso, é preferível você deixar um espaço de segurança para, se algum imprevisto, algum atraso acontecer, você tem um espaço para você continuar transferindo e não parar a produção. Né? Então, seria uma segurança a mais na operação. Segundo ponto, que a produção é maior com 3 tanques na refinaria. Então, comparando o cenário de 2 tanques com o cenário de 3 tanques, por exemplo, a gente tem um aumento de 5% na produção.
outra questão é que, como esperado, né, a ociosidade dos tanques cresceu 13% quando você adiciona um tanque. E outro ponto que foi muito interessante, que foi contraintuitivo, é que quando você adiciona um tanque, o tempo no laboratório reduz 1%. Ou seja, trabalhando com 3 tanques, eu envio menos amostras para o laboratório do que se eu trabalhar com 2 tanques. Isso é muito interessante. E outra questão é que o aumento da vazão de produção em 10% resulta em um aumento na produção anual. Comparando, por exemplo, o cenário básico e o cenário 2, que estão iguais, porém o cenário 2 tem a vazão de produção maior, a produção anual cresceu 1%. É importante, né? Por que a produção anual não cresceu 10%? Porque tem interrupções da produção, falta de espaço. E é isso que eu estou mostrando aqui, comparando o cenário 2 com o cenário 6, que o aumento da vazão de produção ele apresenta um maior impacto na produção anual se for combinada com o aumento da tancagem da refinaria. Então, aumentando a vazão e aumentando a tancagem, aí sim a gente tem uma produção 7% maior. Então, comparando todos os cenários que foram apresentados, o que teve maior produção foi o cenário 6, que teve uma produção 8% maior do que o cenário base, e é aquele que junta justamente os 3 pontos mostrados nas discussões, né? Que é o tamanho do lote base, ou seja, o lote menor, 3 tanques e vazão de produção 10% maior. Concluindo o estudo atingiu o objetivo, né, ao analisar o impacto da alteração dos 3 fatores propostos na produção anual. Vê-se também a importância do entendimento das operações simuladas antes do início da implementação computacional. Então, assim, a gente tem que dominar muito o sistema, todas as restrições, para a gente conseguir representar tudo direitinho no modelo. As análises conduzidas são importantes estudos para a tomada de decisão referente ao gerenciamento de estoques. O estudo subsidia a tomada de decisão de optar por um lote menor de embarque. Outros fatores que contribuíram para o aumento da produção foram a adição de um tanque e o aumento da vazão de produção. Os resultados do estudo, eles podem subsidiar estudos de viabilidade técnica e econômica. E outra questão seria aí sugestões para estudos futuros, né? Estudar o aumento do fluxo de escoamento do produto do PCR para o terminal também, e simular a fila no terminal, né? Foram algumas ideias levantadas para os próximos estudos. Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Marina. Também está pensando no doutorado? Ainda não. Aguardar um pouquinho, né? Vou tomar um. Bom, parabéns pelo seu trabalho, pelo prêmio que você conquistou. Tenho 2 perguntinhas para você. Primeira, como é que foi esse processo de pesquisar, né? De pesquisa e que te levou a um prêmio? Como é que foi isso para você? Você já tinha apresentado trabalhos em congresso? Como é que foi esse desafio? Assim, foi muito gratificante, eu não esperava de jeito nenhum. Durante o mestrado, né, a gente realmente uma batalha muito grande, porque a gente tem a vida pessoal, profissional, e aí a gente insere mais uma atividade que é bem pesada, que é se dedicar para um curso de mestrado. E eu já tinha feito uma pós-graduação, e ao longo da faculdade eu fiz engenharia de produção, e eu trabalhei, eu fui bolsista de iniciação científica. Então, eu já tinha apresentado artigos antes, então, assim, foi um bom treino, mas agora no mestrado a exigência é bem maior, mas foi, assim, eu tive uma base boa, né, de já ter feito alguma coisa na graduação. E ao longo do curso de mestrado também a gente leu muitos artigos, a gente fez muitos artigos. Então, a gente treinou muito. O treino é importante, né? Bom, eu tenho uma perguntinha que veio do YouTube. Você está considerando o atraso do navio para a entrega do lote? A simulação mostrada é perfeita, mas se você tiver um atraso na entrega do lote,
devido à interrupção da produção na refinaria. O que fazer nesse caso? Ah, sim. Vamos lá. O processo é o seguinte, esse atraso ele vai impactar a próxima carga, porque enquanto eu estiver transferindo o lote, eu não vou ter atraso. O atraso ele pode causar no meu próximo carregamento do navio, só que eu só vou chamar o navio e só vou arcar o compromisso com uma data, né, quando as transferências para o terminal começarem. E a partir daí não tem esse risco de parada. O risco de parada é quando eu acabo as transferências rodoviárias e estou aguardando o navio. Entendeu? Então, meu compromisso assumido já está cumprido. O próximo compromisso eu só vou cumprir depois que o navio for embora e eu retornar a transferência. Mas, mesmo assim, eu botei no modelo uma sobrestadia de navio, que é o seguinte: se o navio chegar e o meu lote não tiver sido formado, o modelo contabiliza quantos dias o navio fica esperando para poder formar o lote. Entendeu? E aí é mais por causa dessa questão dos carregamentos e o tempo de viagem do PCR para o terminal, que daí o caminhão pode fazer 2 ou uma viagem por dia, então isso tudo está simulado, e aí eu contabilizei a sobreestadia que o navio pega. Então isso está considerado para eu não chegar lá e ter uma sobreestadia gigante. Isso eu fui olhando. Ok, obrigada, Marina. E para fechar, a gente tem uma parceria com o MIT, com o GCLog, e alguns dos nossos alunos durante o mestrado vão fazer um curso complementar no MIT. Queria saber se você teve contato com essa possibilidade, o que você achou dessa possibilidade que o mestrado oferece. Eu sei, por isso que eu fiz a pergunta, para abrir, para te dar espaço para falar dessa experiência. Como é que está sendo isso para você? A possibilidade de, além do mestrado aqui na PUC, você ainda ter a possibilidade de fazer todo um networking, de complementar a formação no MIT? Assim, eu tô me sentindo muito bem preparada, né? Eu tô lá com uma turma, são aproximadamente 30 alunos da América Latina, e eu tô me sentindo completamente preparada pela PUC, né? Por toda a minha jornada acadêmica e profissional que eu tive, então eu tô conseguindo aproveitar muito o curso. Assim, os professores são excelentes, assim, realmente uma coisa de louco, assim, digamos assim. As aulas são muito boas. E agora eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso, que é em grupo, então, assim, tem pessoas de outras nacionalidades, é uma interação muito, muito importante nessa experiência internacional. E, por causa da pandemia, a vivência presencial a gente ainda não teve, a gente ia ter esse ano, passou para o ano que vem, mas eu estou bem animada de ir lá no MIT, conhecer e vivenciar, assim, né, essa experiência, porque a universidade é excelente. Que bom. Bom que você está aproveitando a oportunidade. Torço para que você consiga ir ao MIT no ano que vem. Vamos aguardar, hein? Bom, eu passo agora a palavra para o professor Márcio Tomé para o encerramento do evento. Muito obrigado, Adriana. Agradeço a Marina pela apresentação. E só primeiro, assim, antes de encerrar o evento, é relativamente pouco conhecido, até dos nossos próprios alunos, essa oportunidade que é sempre colocada, e os alunos do mestrado profissional são incentivados a terem uma maior articulação com centros de logística e cadeias de suprimento, centros de ensino e pesquisa de cadeias de suprimento e logística no mundo inteiro. Tá? Então, a gente já tem esse acordo com o MIT, que já vários dos nossos alunos fazem, em paralelo com o mestrado profissional, o certificado de transporte e logística, o GCLog, no próprio MIT.
há outras possibilidades com outras universidades também que alunos têm optado em fazer, e isso é sempre muito bem-vindo. E o próprio curso ele é pensado de uma forma que seja bem complementar com o próprio currículo do MIT e de Virginia Tech. Virginia Tech mais para o lado de varejo, armazenagem, transporte, city logistics, a parte de logística urbana, e o MIT num aspecto um pouco mais geral da logística em si, em termos mais completo, mais de estratégia logística. Chegamos aí ao término dessa primeiro dia de apresentações. Agradeço muitíssimo as nossas 3 apresentadoras, a Patrícia Mendonça, Nathalie Sanguiquian, Marina Veia, alunas do mestrado profissional em logística, que compartilharam conosco as suas dissertações. Agradeço muitíssimo aos seus orientadores, que também estiveram e estão presentes em sala, Fernando Cirino, Felipe Scabarda, Rafael Martinelli, e para todas e todos os participantes, já marcamos agora nosso próximo encontro às 14 horas, amanhã, nesse mesmo horário. Agora, observem, por favor, os seus e-mails. A CCE vai estar comunicando para vocês o novo link de acesso, como são links em paralelo pelo YouTube e também no online pelo Zoom. Vocês vão ter um novo link de acesso que vai ser comunicado pela CCE durante o dia de hoje. Muito obrigado a todas e todos. Encerrado